Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Quem fala aqui é a irmã Neuci Pagoto, uma vez mais aqui na nossa programação Alimento do Céu. E o nosso Alimento do Céu hoje está no livro de João, capítulo 8, versículo 29, que diz assim: E aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixou em paz, porque eu sempre faço as coisas que lhe agradam. Irmãos, Jesus, ele aqui na terra, ele era o próprio Deus. E ele disse que ele sempre fazia coisas que agradavam ao seu Pai, o próprio Deus. Então, o que ele fazia era para agradar a Deus. E hoje nós vamos falar de coisas, de como a gente pode agradar a Deus. Existem várias maneiras que nós vamos pontuar 5 apenas, mas que é o suficiente para você ser abençoado. Irmãos, quem ama Deus de verdade sempre quer agradar ao Senhor. E nós temos uma grande dificuldade de fazer o que é certo nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente sempre tem um lado nosso de dar um jeitinho e fazer as coisas de uma maneira mais fácil, não é verdade? Mas só que Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos capazes de tudo. Deus sabe o que nós conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer. Ou seja, aquilo que nós somos capazes e aquilo que nós não podemos, certo? Antes da gente começar a falar sobre os 5 tipos de coisas que agradam o Senhor, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e quando você terminar, compartilhe, porque muitas vidas poderão ser salvas, muitas vidas poderão ser mudadas, como eu tenho recebido testemunhos de várias pessoas, inclusive uma mulher com câncer. Ela tinha perdido a vontade de se alimentar, de uma outra cidade, e não queria mais comer, queria se entregar à doença. E aí eu disse para ela que eu sou sobrevivente de câncer, contei minha história para ela e hoje ela está bem, se alimentando e se tratando. Então a gente consegue alcançar vidas, amém? E a primeira coisa que a gente pode agradar a Deus é consertando aquilo que está de errado nas nossas vidas. O que não está certo é a gente mudando, fazendo a vontade de Deus. Mas como é que eu sei, como é que eu faço? Como é que eu vou saber se é vontade de Deus ou não? A vontade de Deus, irmãos, está escrito na Bíblia. Então a gente tem que meditar na palavra do Senhor para saber realmente aquilo que Deus quer. Então, quando a gente conhece a vontade de Deus, a gente procura fazer o que é certo. E se você está fazendo algo contra a vontade de Deus, então procure consertar o mais rápido possível, porque quem ama Deus, procure agradar a Deus. Segunda coisa que a gente pode fazer para agradar a Deus é lutar contra o pecado, é dizer não. Não é fácil, porque as tentações vêm, não é verdade? E elas não são ruins, mas a gente tem que lutar. Porque o pecado é o mal deste mundo. E o mal deste mundo, que é o pecado, ele nos leva a todo tipo de sofrimento que passamos e nos leva também à morte. Então, nós precisamos reconhecer nossas fraquezas, aceitar nossas fraquezas, que muitas vezes a gente não reconhece. Acha que está certo, que só você é o certo, que eu sou a certa, e a gente não reconhece, e aí é onde mora o perigo, porque não tem humildade, o orgulho já tomou conta e o erro permanece. Então precisamos aprender a dizer não ao pecado. A terceira coisa que a gente pode fazer para agradar a Deus é caminhar com Ele todos os dias das nossas vidas. Como é que a gente caminha com Ele todos os dias? Tendo comunhão com o Senhor, lendo a sua palavra, buscando a sua presença. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. E a maior prova de amor que a gente pode dar ao nosso Deus é obedecer a Ele. Então, esse é a maior prova de amor. O quarto passo, meus irmãos, é ajudar os irmãos. Ajudar nos seus problemas, ajudar nas suas dificuldades. Essa é uma forma de agradar o irmão, principalmente o pobre. Às vezes alguém bate na porta da gente e a gente fala: volta mais tarde, hoje eu não tenho não. Esse dinheiro, se você dá para fulano aí, é para beber, é para usar droga. E às vezes nem sempre é.
às vezes realmente é uma fome, é uma necessidade, e às vezes a gente está julgando. Então, muitas vezes o Senhor também nos coloca em prova. Aparecem pessoas nas nossas vidas para a gente ajudar. E outra coisa, tudo que nós temos e que nós somos é para ser compartilhado e para ser dividido, e não para ser retido só apenas para nós. Amém? E então a gente precisa amar o próximo. Então quem ama o próximo, ama a Deus. Muitas vezes concentrando só nos nossos problemas. Concentra nos problemas dos outros, que os seus vão tornar tão pequenos que você às vezes nem vai sentir. E o próprio Deus resolve. A Bíblia diz que quando a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nós. Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas sorridentes, principalmente muitos líderes espirituais, porque ele está o tempo todo resolvendo problema dos outros, que os dele, o próprio Deus, sai resolvendo. E aí ele nem sente, e a gente não sente, e é uma verdade, até a gente sente até aliviado com isso. O quinto passo para você agradar a Deus é viver em comunhão com os irmãos. É o que tem se tornado cada vez mais difícil. Meus irmãos, cada pessoa é diferente, ninguém é igual a ninguém. A gente precisa respeitar o modo de cada um viver e suportá-los. A Bíblia fala que nós temos que suportar uns aos outros para que a gente viva em comunhão, senão a gente não vai viver com ninguém. A gente não vai gostar de ninguém. Todo mundo tem defeito, mas todo mundo também tem qualidades. Então, devemos procurar olhar para as qualidades das pessoas, porque se a gente olhar somente para os defeitos, ninguém é bom, ninguém presta. E muitas pessoas têm saído das igrejas por coisas fúteis. Eu saio por causa de crente, porque crente gosta de fofoca, crente fala demais por causa disso, não sei o que, o irmão fala assim, e acaba perdendo a comunhão com Deus, com o irmão, com o próximo. Amar o próximo é mandamento de Deus, não esqueça. Não deixe o orgulho tomar conta da sua vida por coisas fúteis. Aprenda a viver em comunhão com as pessoas, independente dos seus defeitos, independente do que o irmão falou, do que a irmã falou. E muitos estão se afastando e perdendo a comunhão. E quem perde a comunhão com Deus é perigoso ir para o inferno, porque é mandamento do Senhor viver em comunhão com os irmãos em Cristo, suportando-vos uns aos outros. Então, não se afaste da sua convivência, do meio que você vive, da igreja que você congrega, da reunião que você participa, por causa de pessoas, não. Porque nós temos que ter comunhão diariamente com as pessoas e conviver com elas, suportando-as. Procure ajudá-las, até mesmo nos problemas dela, e você vai se sentir melhor. Amém? Então, busque agradar a Deus, porque quem ama quer agradar o Senhor todos os dias. Então, faça da sua vida uma prioridade todos os dias em agradar ao Senhor, e Ele te abençoará e Ele te recompensará no nome de Jesus. Amém.